Vamos abrir nossas Bíblias na segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Nós vamos seguir aí, como o pastor falou, a exposição daquilo que nós temos falado aí sobre a igreja do Senhor. Sobre a igreja do Senhor, falar um pouquinho mais alto, sobre a igreja de Cristo e das marcas dessa igreja verdadeira, sobre aquilo que caracteriza essa igreja no mundo, né? Então, seguindo hoje aí a proposta, falando sobre a pregação fiel do Evangelho, né? A pregação das Escrituras. Nós vamos falar aqui, dentro desse texto, nós vamos fazer algumas observações no texto de Paulo a Timóteo, segunda carta, no capítulo 3. Vamos ler o capítulo 3, do verso 16 ao capítulo 4, verso 2. E aí nós vamos fazer aí algumas considerações, tá? Diz assim a palavra do Senhor: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Capítulo 4, verso 1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade e doutrina. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor Deus, nós pedimos, Senhor, que o Senhor continue a nos abençoar na compreensão da sua palavra, no entendimento daquilo que, como igreja do Senhor, como membros da família do pacto, nós possamos, ó Deus, crescer no conhecimento da tua palavra, aplicá-la à nossa vida e, ó Deus, glorificar o teu nome, que é o propósito para o qual nós fomos criados. O Senhor nos abençoe, ó Deus, nesse momento, superando as nossas fraquezas, as nossas limitações, pelo poder do seu Espírito. Nós rogamos a Ti, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, como nós temos falado aí, nós temos visto, a igreja do Senhor, ela nasce a partir das Escrituras, né? A partir das Escrituras, da pregação, da revelação do Senhor, e ela cresce e ela se desenvolve permanecendo fundamentada nessa palavra, permanecendo a palavra de Deus, né? E nesse contexto que nós lemos aqui, só situando aí dentro do contexto, nesse texto que nós lemos, nós encontramos aí o fundamento para a pregação do Evangelho, né, sustentado na autoridade absoluta das Escrituras. Paulo, ele, com grande solenidade aqui e seriedade, né, ele incumbe Timóteo para o desempenho diligente de seu trabalho e ofício como evangelista. É isso que nós vamos ver aqui e observar. E o nosso ponto aqui é observar que, no encargo dado a Timóteo, todos os ministros do Evangelho devem ser encontrados diligentemente. Eles devem ser encontrados diligentemente, que é a pregação fiel das Escrituras, do Antigo e Novo Testamento, sem seletividade, que é algo que muito se vê, né? Uma exposição, uma apresentação do Evangelho não na sua inteireza, não na sua totalidade, mas algo que agrada ao pregador muito à congregação, à igreja. Não é? Então, o princípio básico aqui é exatamente que nós lemos toda a Escritura, não é parte
não são determinadas partes, né, seletivas aí, né, ou selecionadas. Não, mas toda a Escritura. E a base sobre a qual todo crente, e principalmente os ministros, devem se apegar firmemente para a proclamação do Evangelho é a autoridade das Escrituras. É a autoridade das Escrituras. Nós vamos gastar aqui um tempinho apontando para essa realidade, que é a base que sustenta a palavra, a pregação do Evangelho. A proclamação da verdade do Senhor, que chama o seu povo, que é por onde o seu povo nasce. Então, a igreja do Senhor é estabelecida. Então, toda a Escritura é inspirada por Deus, é uma afirmação da autoridade das Escrituras como fonte absoluta e suficiente de ensino, repreensão, correção e educação na justiça para a vida cristã. Essa é a base que todos nós, né, ou melhor, esse é o pressuposto que todos nós, como crentes, como cristãos, devemos ter nessa afirmação que toda a Escritura é inspirada por Deus. Aqui nós temos essa sustentação de que ela é a autoridade absoluta para nos ensinar, para nos corrigir, para nos educar na justiça para a vida cristã. Ou seja, o centro e a fonte da vida da igreja, esse é um ponto importante, não é? O centro e a fonte da vida da igreja dependem totalmente da palavra de Deus. Totalmente da palavra de Deus, dessa pregação fiel do Evangelho. E aí nós podemos dizer, como o pastor ontem estabeleceu essa introdução, essa base, nós podemos dizer que sem a palavra de Deus, afinal, não haveria igreja. Não é? Por quê? Porque ela nasce a partir da palavra de Deus. Eu acho muito interessante a primeira tese das 10 teses de Berna, na Suíça, né? Ela foi elaborada ali por ministros piedosos, né? E finalmente revisada por Zwinglio, lá para o ano 1528. Ela diz algo profundamente verdadeiro, né? Algo absolutamente verdadeiro. Ela vai dizer o seguinte: a Santa Igreja, cujo único cabeça é Cristo, nasce da palavra de Deus e permanece na mesma, e não ouve a voz de um estranho. Esse é o ponto. A igreja nasce da palavra de Deus e ela permanece na mesma. E ela permanece na mesma. Então, esse é o primeiro ponto que precisamos tratar aqui, ou considerar, antes de desenvolver um assunto sobre pregação do Evangelho, sobre a fiel pregação do Evangelho. E é exatamente essa a questão aqui. Por que é importante nós gastarmos esse tempo aqui falando ou estabelecendo essa realidade diante dos nossos olhos da autoridade das Escrituras? Porque o catolicismo romano, ele rompeu com essa realidade. E ele distorceu completamente, ele distorceu isso na sua essência, dizendo que é a tradição eclesiástica, né? Em última instância, é o homem, é o próprio homem quem confere autoridade à Escritura e aos dogmas do cristianismo. Eles vão condicionar essa autoridade das Escrituras à tradição. E esse ponto aí ele vai surgir de uma confusão, na verdade, de dois termos, né, que são canonização e canonicidade. Ele surge aí de uma confusão acerca dessas duas palavrinhas. E o ponto que, mais uma vez, nós como cristãos, como crentes, né, em Cristo Jesus, reformados, temos que ter bem claros em nossa profissão de fé, em nossa consciência cristã, é que a autoridade das Escrituras, ela emana dessa inspiração, né? É a autoridade da Escritura que
faz com que toda a palavra de Deus ela seja a nossa base, o nosso sustento, o nosso ensino. Né? E é a Escritura que se auto-autentica, não é o homem. Né? Então, canonicidade está diretamente, esse termo está diretamente ligado à autoridade divina que o livro tem. Ou seja, é algo intrínseco, não depende de nenhum processo humano. Canonicidade é isso, é a autoridade interna do livro, de inspirado, como nós acabamos de ler no texto de Timóteo. E canonização é o processo de reconhecimento da canonicidade. É o meio empregado pela igreja para compilar os livros que se auto-autenticam como palavra de Deus. Que se auto-autentica, que dá essa evidência de inspirado. Ou seja, é porque um livro é inspirado por Deus que existe o seu reconhecimento e compilação, que é a canonização. Então, a inspiração confere ao livro a canonicidade, a sua autoridade, que leva a igreja a declará-lo canônico, declará-lo canônico, a fazer essa junção entre os livros que se auto-autenticam, que dão essa evidência da inspiração do Senhor para ensinar e corrigir e instruir o seu povo na justiça. E é a partir daí que nós podemos compreender que a revelação, ela se auto-autentica, ela não depende, e não é a igreja que atribui ou confere autoridade à Escritura. Em última instância, não é o homem, não é um processo humano que vai dizer isso, como a Igreja Católica faz, como a Igreja Católica tratou isso. E é interessante que a crítica dos liberais quanto à falibilidade das Escrituras, tratando a Escritura como algo possível de erros, ela se dá por essa falha, por essa falta de coerência a respeito da autoridade das Escrituras, da palavra de Deus, de toda a palavra de Deus, como sendo inspirada, então constituindo a autoridade de Deus para ensinar o seu povo, inerrante, infalivelmente. Porque se nós olharmos dentro dessa compreensão distorcida, dessa perspectiva, se é a igreja, ou se é o homem, em última instância, que confere a autoridade de um livro, que vai ditar isso definitivamente, consequentemente, por ser um processo humano, não poderia haver erro. Então, a Bíblia seria, nessa compreensão, dentro dessa percepção, a Bíblia seria apenas o resultado do esforço humano em criar uma narrativa para manter um discurso, ou para manter uma história viva. E não é. É a palavra de Deus, é o testemunho do próprio Deus. Ela é inspirada pelo próprio Deus. O termo ali, grego, ele aponta exatamente de inspiração do sopro divino ditando, o sopro divino guiando, instruindo o seu povo por meio da sua palavra, que é inerrante, não é a palavra do homem, não é um trabalho humano, não é um esforço da tentativa humana para construir e para tentar fazer uma sociedade melhor. É a palavra de Deus. Por isso, ela tem autoridade. Isso que ele está falando é interessante, porque ontem eu falei sobre Marcos de igreja, a visão que a igreja católica tem nessa frase, a igreja é muito diferente. E a visão que é interessante porque a igreja era uma só, era uma igreja majoritária que se dividiu no movimento protestante entre quem a igreja começou a se desviar. E é interessante porque eles usam as mesmas, vamos dizer assim, as mesmas, vamos dizer assim, falas, ou as mesmas doutrinas, em alguns casos, não tem nada a ver com a fé cristã, mas não tão diferentes. Então, ontem eu falei para vocês a questão da igreja ser mais crente, que ela gera, ou seja, por meio da palavra, é o local onde aquelas pessoas
aprendem sobre o Evangelho, sobre salvação, e nesse sentido ela gera, porque o ministério da igreja é esse. Foi estabelecido. O ministério do Espírito Santo, conversando ontem. A visão católica, igreja ministrante, é o seguinte: você está dentro da igreja, você está salvo. A salvação não é pela palavra, é por pertencer à igreja. E o conceito de igreja deles é diferente também, porque igreja para eles é só o clero. Exato. Clero é a igreja. Então, nessa perspectiva, que é interessante a gente perceber quando ele fala de canonicidade e canonização, a igreja da democracia é essa autoridade. Então, por exemplo, eu fosse dar uma festa, eu vou dar uma festa, convido várias pessoas. Mas na hora da pessoa entrar na festa, ela precisa mostrar a sua identidade. Aí a pessoa vai, qual é o seu nome? Fulano de tal. Aí mostra a identidade. Tá. Com foto. Aí o Zé Fernando foi convidado para essa festa. Só que ele não esqueceu o documento, ele não tem nada. Aí o cara não deixa ele entrar. Eu falei, não, você não tem como provar para você. Eu posso permitir. Aí vem o dono da festa. O dono da festa vem e diz assim: não, ele é o Fernando. Ele pode entrar. Eu conheço ele. A autoridade aí está no dono da festa ou no Fernando? Não é a autoridade permitir de entrar, mas da pessoa. Né? O dono da festa reconheceu ele. Tá? Mas ele não deixou de ser ele se o dono da festa não tivesse reconhecido. Vamos dizer que, sei lá, não é ele. Ele não deixou de ser ele. Ele continuou sendo ele. Só que o dono da festa não quis reconhecer. Mas ele continuou sendo. É a mesma coisa. A autoridade está em quê? Está na Escritura. O que a igreja faz? A igreja reconhece. Mas a autoridade não está na igreja. Exato. Porque, mesmo que se a igreja não reconhecesse, vamos dizer que a igreja não. Como aconteceu aí na época do cânon, né? Porque a gente tem aí os livros, né? Aí alguns livros tiveram algumas dificuldades de serem aceitos. E aí tem todo um estudo sobre isso e tal, aquela coisa toda, né? Por quê? Porque tem um grupo de teólogos que pensavam de um jeito, outros pensavam do outro, né? E não chegavam a uma conclusão. Mas aquele livro não deixa de ser canônico, não deixa de ter autoridade, não deixa de ter o meu reconhecimento. É isso que acontece em relação à Igreja Católica e à nossa igreja. Nós reconhecemos, né, o cânon da Escritura com autoridade, porque ela pesquisa sobre ela. Eu reconheço. A Igreja Católica tem uma postura diferente. Se eles não reconhecerem, ela deixa de ser um livro. Exato. Ela deixa de ser canônica. Né? Então essa é a grande diferença. Por quê? Porque a autoridade não está na igreja. A autoridade está na palavra. Né? E no caso eu reconheço isso. Se eu não reconhecer, aquela escritura não deixa de ter autoridade. Eu não reconheci, mas ela não deixa de ter autoridade. É a palavra de Deus. Perfeito. É uma linha tênue, mas vai fazer muita diferença. Por quê? Porque nessa perspectiva aí você vai ver a Igreja Católica crê na continuidade apostólica, tá? Então o que ele diz é autoridade. É Bíblia. É autoridade. Se ele contrariar a Escritura, o que prevalece é a palavra dele. Aí você vai para a Escritura, você vai para Paulo, Gálatas. Se eu vir aqui pregar uma coisa diferente, não seja nada. É a Escritura. O apóstolo era inspirado por Deus, era um instrumento, né, de Deus, para que a Escritura, a revelação de Deus se manifestasse, mas ele estava abaixo. Eles eram recipientes da revelação, isso aí. E a Igreja Católica é diferente. Ela está acima disso. Só esse detalhe, não sei se eu conseguia ajudar. Ajudou. Esse é um ponto importante, né? Porque não há autoridade que seja igual ou muito menos superior à revelação de Deus, né? Como nós falamos, o pastor complementou, né? Ela se auto-autentica, ela dá a evidência de que ela é a palavra de Deus. E o meio ordinário que Deus tem feito para selecionar, para guardar o seu testemunho ao seu povo, ensiná-lo, instruí-lo na piedade, na fé, na justiça e na obediência, é exatamente por meio do seu povo. Exatamente, se você for olhar, né, a construção do cânon do Antigo Testamento e finalizando aí no Novo Testamento, você vai ver exatamente isso. Exatamente o momento quando ela era dada como palavra de Deus ao seu povo imediatamente o reconhecia, né, como palavra de Deus, né? Quando os profetas falavam da parte de Deus, né, inspirados por Deus,
elas foram selecionadas. É a palavra de Deus. Então, ela se auto-autentica e ela constitui, então, o nosso padrão absoluto para ensino, para pregação e para justiça do povo de Deus. E esse foi um ponto muito importante, né? Um dos pontos centrais que os reformadores concentraram a atenção, né, no período da Reforma. Foi um ponto crucial aí, asseverando a autoridade das Escrituras, tirando essa ideia sobre o Papa, de que ele era a autoridade, de que ele era o cabeça da igreja. Não é, Cristo é o cabeça da igreja. Então, um ponto central aí foi exatamente esse: a autoridade e suficiência das Escrituras. E ao fazer isso, ao negar essa autoridade ao Papa ou a qualquer um que seja, isso foi dirigido unicamente à palavra de Deus, a essa revelação que Deus dá de si. Então isso trouxe de volta a pregação do Evangelho ao centro da vida da igreja. É como essa fonte absoluta de vida da igreja que está sustentada onde? Na autoridade e suficiência das Escrituras, pois ela é a palavra de Deus inspirada, inerrante, suficiente para conduzir o seu povo à salvação e à piedade. Pois, e daí a gente tem essa sequência, a gente tem essa continuação, pois é a partir da pregação fiel do Evangelho que os eleitos são chamados. Os eleitos são chamados à fé. E é a partir da pregação das Escrituras que eles também são nutridos. Eles são alimentados para cumprirem sua vocação, a qual eles foram chamados. E é exatamente isso. Abra sua Bíblia em Romanos 10, 17. É exatamente isso que o texto de Romanos 10, 17 quer dizer. Quando ele vai dizer: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. É exatamente isso, está condicionado única e exclusivamente à palavra, à revelação de Deus. E Calvino ele faz um comentário interessantíssimo sobre isso. Ele vai dizer que sempre que a fé se manifesta, Deus também manifesta um sinal de sua eleição. E o meio, exatamente para que isso aconteça, é como? A chamada dos eleitos. A pregação do Evangelho é um meio ordinário pelo qual ele estabeleceu que os seus eleitos viriam, ouviriam a sua voz, o reconheceriam, e viriam. É a pregação do Evangelho. Então, os filhos de Deus nascem a partir da palavra. Eles são gerados pelo poder regenerador do Evangelho ao chamá-los à vida. E isso não está nem 1 milímetro sequer na condição oratória de quem prega. Embora a gente sabe que é importante, que é bom que haja uma clareza, que haja uma boa transmissão das verdades centrais do Evangelho, mas ela não está condicionada e restrita a isso, mas no poder da palavra pregada. Nesse poder da palavra pregada. E o Evangelho é o poder de Deus. Ele é o poder de Deus para a salvação. Então isso se concentra absolutamente nessa autoridade. Abra Tiago 1 e em seguida Pedro, 1 de Pedro 1, 23. Quem achou Tiago 1, pode ler, 1,18. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. 1 de Pedro 1, 23. Depois de reiterar totalmente desenvolvido, mediante a palavra de Deus, qual Ou seja, esses dois textos eles vão apontar para essa condição, para essa realidade condicionada
a palavra de Deus. Esse texto de 1 de Pedro 1, 23, ele é bem específico. Pois fostes regenerados, não de sangue corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. A vida cristã começa pela palavra de Deus, pela pregação fiel do Evangelho, e ela se encerra debaixo dela. Todo o nosso viver, toda a nossa vida e existência, ela está condicionada a essa palavra e ao poder que essa palavra tem. E o povo de Deus, ele não somente é chamado pela palavra, pela pregação, mas ele é nutrido, ele é fortalecido, ele é amadurecido por ela. Nós somos instruídos por essa palavra, nós somos nutridos, nós somos alimentados por essa palavra. E é interessante que quando o apóstolo Paulo, ele incumbe Timóteo de pregar a palavra, ele diz um termo muito interessante, que é o termo insta. Instar aí, esse termo significa alguém que é insistente, alguém que se põe de pé e permanece ali, insistentemente, a fim de ser ouvido, a fim de que aquilo que está sendo dito seja absorvido, seja apreendido por quem ouve. E eu acho muito interessante, dentro dessa realidade de instar, de insistir, de pregar o Evangelho, dentro dessa concepção que nós estamos falando aqui, dentro dessa realidade, sabendo que a igreja visível, diferente do que a igreja católica diz, quem está ali, está resolvido o seu problema. A igreja visível é composta por crentes e descrentes. Luiz Berkoff, ele vai dizer que a igreja visível é a igreja como nós a vemos, como o homem a vê. E há joio, o pastor falou disso ontem, há joio no meio do trigo. Nós não temos como distinguir isso. Por isso, a palavra ela precisa ser, na sua autoridade, no seu poder, pregada fielmente. E isso insistentemente. Insistentemente. Essas verdades, as verdades centrais do Evangelho, sendo trazidas constantemente aos nossos corações. E eu acho muito interessante uma frase, algo que Spurgeon diz sobre isso. Olha o que Spurgeon diz. Se alguém entre a igreja visível for condenado, que pelo menos pulem para o inferno, passando por cima de nossos corpos. Se perecerem, que pereçam com os nossos braços e mãos, tocando os seus joelhos. Se o inferno tiver de ser cheio, pelo menos que seja cheio apesar dos nossos esforços, e que ninguém entre ali sem estar devidamente avisado. Como? Pela pregação do Evangelho, chamando-os ao arrependimento. Nós vamos ver à noite essa realidade, a importância do Evangelho ser pregado na sua integralidade, com fidelidade. Porque ele expõe todo o desígnio de Deus ao seu povo. Ele traz a lei. E debaixo desse rigor da lei, ele nos fere, ele nos humilha, ele nos mostra a nossa incapacidade, então ele nos aponta a Cristo, a sua graça que nos recebe mediante o sacrifício de Cristo Jesus. Então, a importância disso é crucial e central na vida da igreja. Porque também nós temos que levar em conta, nós temos que ter isso em mente, de que nós somos em grande medida tendenciosos ao desânimo. Nós somos tendenciosos ao desânimo. E não somente isso, nós sofremos com as deteriorizações, com a deteriorização, quase que não sai, da nossa própria mente, manchada pelo pecado.
Quantas vezes você lê um livro, você lê até mesmo a palavra de Deus, você escuta um bom sermão e logo em seguida aquilo que foi pregado, aquilo parece que vai sendo apagado. É a nossa natureza, é a nossa condição caída. Nós sofremos de todas essas questões. E mais, e ainda com a nossa lentidão em compreender, em entendermos o que é dito, aquilo que é exigido de nós na palavra do Senhor. E é exatamente por isso que nós precisamos estar constantemente expostos à pregação fiel das Escrituras. Ouvir incansavelmente, expor o nosso coração à pregação do Evangelho, a transmissão lúcida da palavra de Deus, exatamente pela nossa condição caída. Por isso a pregação do Evangelho ela não pode e não deve ser negligenciada, nem por aqueles que ouvem, e isso é um ponto importante, porque na maioria das vezes a gente está falando sobre a pregação do Evangelho, e a gente joga tudo nos ombros do pastor. Não, é ele que se vira, ele tem que pregar o Evangelho. Mas nós somos responsáveis em estar atentos à pregação do Evangelho para que Cristo seja vivido no meio da sua igreja, ele seja visto no meio da sua igreja por meio de um procedimento santo que honre o nome dele. E que condiga com o chamado e a vocação que nós temos, que é uma vida piedosa, uma vida de santidade. Por isso o Evangelho não pode ser negligenciado, tanto por quem ouve, quanto por quem prega, que são os ministros. É claro que aqui tem um peso muito maior, uma responsabilidade, digamos, nessa transmissão por parte dos ministros. Os ministros, como homens vocacionados a isso, nunca deverão pensar ou cogitar que expor uma parte ou outra da verdade é o suficiente para nutrir o povo de Deus, para alimentar o povo de Deus, para sustentar o povo de Deus em meio às tantas tentações, tantas questões que nós temos, tantos os ataques internos e externos da nossa carne, do mundo e de Satanás. Nós nunca devemos supor que pregar qualquer coisa, ou que ensinar uma verdade ou outra, parte de alguma coisa, é o suficiente. Esse é um trabalho árduo e um trabalho de toda uma vida. De toda uma vida. Estava lendo, a gente vai lendo, pesquisando. Eu não li completo, não li completamente, mas eu passei o olho ali em bastante coisa da obra de Lloyd Jones, Pregação e Pregadores. Um homem com 44 anos, 43, se não me engano, anos no ministério, ele dizendo, ele relatando, ele expressando ali, mostrando os desafios que nós precisamos lidar para manter o povo de Deus alimentado da palavra de Deus, conscientes da sua condição e instruindo-os no caminho. Esse é um trabalho de toda uma vida. Por isso, Paulo ele diz a Timóteo: inste, persevere nisso, permaneça nisso. Isso é um ponto importante, porque a nossa vida cristã ela não nasce prontinha. Nós não iniciamos na vida cristã maduros. Não, ela não começa pronta, ela depende da nutrição diária, do cuidado contínuo, e isso está na palavra de Deus, constantemente pregada aos nossos ouvidos e aos nossos corações.
no ensinamento do Evangelho. E é interessante o que esse autor ele vai dizer sobre isso, né? Ele vai dizer que ela, né, essa pregação, essa palavra de Deus recorrente, sendo pregada aos filhos de Deus, ela sempre estará envolvida em duas frentes. Que são os pontos aqui, né? Pela lei, ela mostra ao homem o seu pecado e o consequente castigo, que é a morte eterna, e o Evangelho mostra a salvação por meio de Cristo Jesus, aqueles que creem. As duas coisas se tornam tão reais aos olhos da mente, que os olhos da mente são iluminados, o coração e os ouvidos são abertos, para que ele, o pecador eleito, veja, ouça e entenda a pregação da palavra de Deus. E é exatamente por isso que a palavra de Deus, a pregação fiel das Escrituras, ela ocupa o lugar central, né, na igreja de Cristo. Ela está ali, nesse centro, nesse núcleo da igreja de Deus. Ela é o ponto mais elevado desse ajuntamento solene do povo de Deus, que é onde Cristo fala a sua igreja. Os puritanos falavam dessa forma, né? Que quando um ministro fiel ele está com as Escrituras abertas, expondo, ensinando, pregando fielmente o Evangelho, Cristo está falando à igreja. Cristo está sendo servido ao seu povo. A sua igreja está sendo alimentada pela palavra de Deus. Então é importante que nós saibamos disso, para que nós tenhamos sempre a pregação do Evangelho no seu devido lugar, nesse centro da vida da igreja. E é interessante o que abra Atos 6, versos de 1 a 7, vai dizer a respeito dessa importância da pregação do Evangelho, dessa centralidade no meio da igreja. No meio de uma situação que rompeu ali, que aconteceu, a princípio ali uma questão que a grosso modo falando, as pessoas olham, caramba, poxa, teve alguma contenda ali entre eles, parece que alguém deixou de fazer o que devia, né? Mas no meio disso tudo nós temos um profundo ensinamento acerca dessa centralidade da pregação do Evangelho. Veja, Atos 6, de 1 a 7. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Verso 7. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Qual é o ponto aqui? Esse texto não está aqui para mostrar uma debilidade no ministério apostólico ou ainda uma falta de atenção daqueles que deveriam estar atentos a isso, mas sim para mostrar a prioridade da pregação na igreja, a centralidade da pregação fiel das Escrituras na igreja.
para ensinar que ela precede a qualquer outra atividade, a qualquer outra coisa. Por mais que elas sejam legítimas e necessárias, a pregação do Evangelho deve ser a preocupação primária. A pregação do Evangelho deve ser a preocupação primária da igreja, do ministro. Se ela faltar no púlpito, faltou tudo. Se esse alimento, se a verdade do Evangelho faltar, faltou tudo. Se ela for adulterada, o alimento nutritivo será morte. Será morte. Como ervas daninhas, né? Como ervas venenosas nos pratos dos famintos. Então aqui nós vemos a preocupação acerca dessa centralidade da pregação do Evangelho, né? Que deve ocupar o eixo, né? O ponto focal da igreja. E é interessante, né? Quando o Senhor interroga Pedro 3 vezes sobre o seu amor a Ele, e ele responde que o ama, lá em João 21:17, não precisa abrir, o Senhor pede para que ele apacente, né? Apacente suas ovelhas. O termo ali, ungido ao ofício pastoral, significa literalmente, alimentar, nutrir. É por isso que nós falamos anteriormente que isso dá trabalho, né? Isso é um trabalho de toda vida, né? E deve ser a centralidade. E no que diz respeito ao alimento do povo de Deus, né, no convívio da igreja, isso só pode ser feito quando Cristo é servido à igreja. Quando Cristo ele é de fato servido à igreja, quando a Escritura é fielmente ensinada. Seja qual for o livro, Cristo estará sendo servido à igreja. Cristo estará sendo ensinado, servido ao seu povo. E é basicamente isso que Paulo ele vai falar em Mileto ao se despedir dos que ali estavam. Dizendo que, como um fiel atalaia, como aquele mensageiro que proclama toda a vontade de Deus, ele estava livre do sangue de todos, porque nunca deixou de anunciar a todos, ou de anunciar todo o desígnio de Deus. Abra Atos 20, versos de 26 a 27. Olha o que Paulo vai dizer aí. Atos 20, 26 e 27. Portanto, eu vos protesto, testifico, né? No dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos. E ele explica por quê. Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Anunciar todo o desígnio de Deus aqui se refere à completa revelação que Deus deu de si em seu Filho, Jesus Cristo, por meio do qual todo crente obtém a salvação. Isso é apresentar todo o desígnio de Deus. É pregar Cristo. É anunciar Cristo, porque toda a Escritura aponta para Ele. Toda a Escritura está apontada na direção de Cristo, de Gênesis e Apocalipse. No Antigo Testamento ela estava apontando em todos os tipos e sinais, prefigurando aquele que viria.
No Antigo Testamento, quando ele vem, ele se revela na plenitude dos tempos. Aquilo que era um mistério se revela, se mostra diante dos nossos olhos. E pela providência de Deus, ele usa, ele sopra para que os seus discípulos, esses autores, possam escrever e ensinar ao seu povo o Cristo que veio. Aquele que antes era um sinal, ele estava prefigurado no Antigo Testamento. Quando ele vem, ele é de fato mostrado. Tira-se o véu diante dos olhos do povo de Deus. Então o Espírito de Deus instrui o seu povo acerca dele, daquilo que foi anunciado. Esse é o meu Filho amado. A pregação do Evangelho, ela é cristocêntrica, ela aponta para Cristo. De Gênesis ao Apocalipse, ela está pregando o Cristo de Deus. Matthew Henry, ele vai dizer algo muito interessante sobre isso. Ele diz que quando Paulo esteve ali entre os irmãos em Mileto, ele não pregou noções filosóficas. Na verdade, os fiéis pregadores do Evangelho, eles se propõem a isso, a não pregar, a ensinar meramente noções filosóficas ou questões de duvidosa disputa. Mas ele pregou fé e arrependimento, as duas grandes graças do Evangelho. A verdadeira natureza e necessidade dos homens. Estes, ele insistiu em todas as ocasiões, apresentando a Cristo como o único meio de se escapar da ira vindoura, da ira de Deus. Mostrando quem Deus é. Mostrando o homem no seu estado, chamando-o ao arrependimento e apresentando Cristo como esse único meio pelo qual os homens devem ser salvos, que é Cristo. Ou seja, como nós falamos, toda a Escritura está apontada na direção de Cristo. E a fiel pregação das Escrituras deve nos levar invariavelmente a Cristo, como essa boa notícia da parte de Deus para nós. Essa boa notícia da parte de Deus para nós. A gente está lendo o livro Peregrino, e é interessante, né? Como essa relação do Evangelho, a pregação fiel do Evangelho, ela acontece. Né? O Peregrino, ele está ali, ele chega a certo ponto da sua caminhada, ali ele chega próximo ao monte, e de repente alguém junta ele ali, pega ele de um lado, pega ele de outro, soco daqui, murro dali. O que está acontecendo? Quem é você? Eu sou a lei, sou Moisés. Né? A fiel prega, ele não entende nada, ele fica ali, eu fico imaginando a situação, sendo juntado ali, né? Eu vou te matar. Eu vou te matar. Exatamente isso, a pregação do Evangelho, ela tem essas duas frentes, ela sempre está preocupada nessa realidade. Essa boa notícia, ela só faz sentido quando nós vemos aquela má notícia que está contra nós. De quem nós ofendemos? A natureza do ofendido. E do horror que é esperado como castigo para esses ofensores. Então, quando a pregação do Evangelho vem, quando Cristo vem como esse mediador entre um Deus irado e um homem pecador, essa boa notícia ela alcança a necessidade mais urgente que o homem tem, que é paz com Deus, que é reconciliação com Deus Santo. Então essas características devem essencialmente estar presentes na pregação do Evangelho.
ela vai servir para nos consolar. Quando nós olhamos para isso, nós não vemos meio nenhum em nós mesmos de resolvermos tal coisa. Ela vai nos ensinar por meio de toda a progressão da revelação de Deus até Cristo. E como a igreja de Deus tem sido sustentada ao longo de todos esses anos, por meio da palavra, por meio da pregação do Evangelho. Por meio da palavra e da pregação do Evangelho. A igreja não precisa de buscar no mundo ou de fora da palavra meios para sustentá-la, para ensiná-la, para trazer uma espécie de renovo, para trazer seja lá o que for. A igreja de Deus não precisa de nada que esteja alheio à palavra de Deus e ao poder dessa palavra. A igreja de Deus precisa da pregação fiel do Evangelho. E quando você olha e vê uma igreja cheia de... Claro, como foi falado também ontem, né? Não existe igreja perfeita. Né? Enquanto essa igreja militante, nós seremos imperfeitos, procurando a perfeição. Mas quando nós vemos questões mais escandalosas, questões sendo recorrentemente apresentado no meio da igreja de Deus, esteja certo de uma coisa: está faltando o ensino, a pregação fiel das Escrituras. Lloyd Jones, nesse livro, Pregação e Pregadores, ele elabora exatamente um longo tratado sobre essa questão, que a pregação do Evangelho, ela elimina muitos problemas ali no púlpito, no ensino. Pregação da palavra. Na nossa vida, em nosso casamento, numa relação familiar, no trabalho, nos nossos negócios, na própria igreja. A pregação do Evangelho, ela nos dá exatamente o que nós precisamos para conduzir a nossa vida em piedade diante de Deus. John Henry, ele continua falando, né, sobre isso, sobre essa realidade esplêndida do Evangelho. Ele diz o seguinte: o Evangelho é o conselho de Deus, admiravelmente arquitetado por sua sabedoria, inalteravelmente determinado por sua vontade e é gentilmente projetado por sua graça para a nossa salvação. E é tarefa dos ministros declarar este conselho de Deus como é revelado e não de outra forma. Nisso consiste todo o nosso zelo. Em não adulterar, em não acrescentar à palavra de Deus suposições nossas, né? A fim de torcê-la a dizer aquilo que nós pretendemos que ela diga, né? Mas proclamá-la com fidelidade. Isso só pode ser cumprido na autoridade e no poder daquele que nos chamou e nos designou em nossas respectivas funções. Em nossas respectivas funções dentro da igreja, dentro do reino de Deus. E a gente sabe que Deus designou dentro da sua igreja, né, no meio do seu povo, né, da sua igreja visível, funções onde o evangelho pregado, ele se expressa em muitas formas pelos dons que Cristo concedeu à sua igreja. Né? Abra Romanos 12. De 3 a 8. E depois, 1 de Pedro 4, 11.
Texto de Romanos 12, de 3 a 8, vai dizer assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. De igual forma, o texto de 1 de Pedro 4, 11 vai dizer: se alguém fala de acordo com os oráculos de Deus, se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. A igreja de Cristo é servida de muitas formas, mas o ministério da palavra é o eixo central, onde tudo é determinado para a glória de Deus. Para a glória de Deus. E isso deve seguir, e aí está um ponto, né? Ponto que em alguns lugares vão surgir algumas divergências. Isso deve ser seguido criteriosamente a determinação de Deus na sua palavra. Que é o meio ordinário pelo qual o Senhor estabeleceu a pregação e o ensino do seu evangelho ao seu povo. Então, o ajuntamento do seu povo em assembleia solene, ele deve ser presidido pela palavra de Deus e um ministro proclamando todo o desígnio de Deus. E é interessante que os nossos documentos eles vão tratar sobre isso, né? Por quê? Seguindo essa ordem, seguindo essa descrição da palavra de Deus, ninguém pode dizer que é crente, né, verdadeiro, se essa realidade que nós estamos falando aqui não estiver presente na vida dele, se ele não estiver envolvido dentro dessa realidade. E nós não negamos aqui, isso é bom que seja esclarecido, tá? Nós não negamos aqui que todo cristão ele tenha verdadeira liberdade e incumbência de, como Timóteo, falar e testemunhar de Cristo, onde quer que esteja. Pois Deus nos dá ocasião de maneira ordeira, tá? De maneira ordeira, para edificar uns aos outros. Contudo, e esse aqui é um ponto que por aí afora tem um monte de oba-oba. Contudo, a pregação pública não é permitido a qualquer um que não esteja realmente no ministério ou no caminho deste. Dentro do nosso linguajar, né, no caso dos candidatos ao sagrado ministério. Isso é importante porque uma das grandes causas do declínio da pregação, né, do empobrecimento do evangelho e, consequentemente, de crentes desnutridos, faltos de entendimento em sua vida cristã, se dá pela falta de conformidade com os princípios estabelecidos por Deus para guiar o seu povo. Muito se dá por isso. Porque burla tudo, perverte, não vá à palavra de Deus, não busca na palavra de Deus, e também por meio da providência de Deus, guiada no meio do seu povo ao longo de séculos, nesse conhecimento adquirido pela sua igreja, na instrução da sua palavra. Estabelecer como isso deve ser feito, como a pregação do evangelho tem que ser feita.
no meio da sua igreja. Daí vem cristãos fracos, desnutridos, porque se estabelece de forma contrária à palavra de Deus. Pessoas que não foram chamadas, nem se prepararam para isso, certamente prestarão um desserviço ao reino de Deus. No Catecismo Maior de Westminster, um dos documentos mais maduros, produzidos pela igreja, nós podemos aprender as diretrizes bíblicas para quem deve pregar e como isso deve ser feito. Pergunta 158 da confissão, do Catecismo Maior de Westminster, ele vai questionar o seguinte: quem tem permissão para pregar a palavra de Deus? Resposta: a palavra de Deus deve ser pregada somente por aqueles que têm dons suficientes e são devidamente aprovados e chamados para o ministério. E a pergunta 159, ela vai dizer como isso deve ser feito. Pergunta: como a palavra de Deus deve ser pregada por aqueles que para isso são chamados? Isso aqui tem muita instrução para nós. Veja bem, a resposta: aqueles que são chamados a trabalhar no ministério da palavra devem pregar a sã doutrina diligentemente, em tempo e fora de tempo, claramente, não em palavras persuasivas de humana sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, fielmente, tornando conhecido todo o conselho de Deus, sabiamente adaptando-se às necessidades e às capacidades dos ouvintes, zelosamente, com amor fervoroso para com Deus e para com as almas de seu povo, e por último, sinceramente, tendo por alvo a glória de Deus e procurando converter, edificar e salvar as almas. Tem um texto, eu não anotei aqui, eu não lembro exatamente, está em Timóteo. Mas ele vai falar desse grande proveito da piedade, tratando ali dos falsos mestres, que visam lucro, não a glória de Deus na pregação do Evangelho, mas que visam sua própria glória, a sua própria condição. Exatamente isso deve permear a pregação do Evangelho por aqueles que são chamados a isso. Caminhando aí para o fim, é importante que a gente tenha isso claro diante dos nossos olhos. É importante sabermos isso para que, como membros da família do pacto, do povo do Senhor, saibamos identificar por meio da palavra, aqueles que de fato foram chamados por Deus para cuidar do seu rebanho, para cuidar do povo de Deus, para que então nos sujeitemos à palavra de Deus, sendo submisso às autoridades delegadas por Deus para guiar o seu povo, no temor do Senhor, por meio desses homens fiéis. E a palavra de Deus, ela vai nos ordenar. Nós temos esse princípio. Enquanto um ministro, enquanto um homem, enquanto uma igreja está sendo fiel à pregação do Evangelho, é dever do povo de Deus estar sujeito, submisso às autoridades. Lá em Hebreus 13, 17, vai falar exatamente sobre isso. Eu vou ler para a gente caminhar aqui para o fim. Hebreus 13, verso 17, vai dizer: obedecei aos vossos guias
e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Certo comentarista, e aí realmente eu tenho essa mania também, né, de tô terminando, nunca termino. Mas certo comentarista, comentando esse texto aqui de Hebreus, ele diz algo muito importante para nós. É interessante, é importante que nós prestemos atenção nisso, que acabamos de ler. Ele vai dizer o seguinte: autênticos líderes espirituais são aqueles que vão adiante do rebanho rumo à palavra de Deus, rumo à oração e rumo à vida cristã. Assim como a grande mensagem dos Hebreus é que Jesus é o nosso guia, todo o suficiente para nos conduzir a Deus, assim também o nosso Senhor designou líderes na sua igreja para nos guiar em nome dele. Isso está especialmente ligado à ideia de ser persuadidos, guiados, porque os líderes cristãos são guias na palavra de Deus. E aqui ele coloca um ponto importante, ele diz assim: não deveríamos dizer, eu creio porque o reverendo, ou o doutor, ou fulano de tal disse assim, mas sim, eu tenho sido ensinado que é assim, que essa é a palavra de Deus, ela tem sido explicada a mim por meu pastor, e minha consciência agora está ligada a Deus para crer e obedecer. Isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo. De estarmos ligados à igreja de Cristo e dentro da estrutura que Cristo estabeleceu para que a sua igreja fosse edificada por meio da sua palavra, por meio dos seus ministros ordenados e por meio dessa comunhão que está no povo de Deus, ligado em pacto com o seu Deus. E Calvino vai dizer, não tenho dúvida de que o autor, aí comentando ainda Hebreus, está falando dos pastores e de outros líderes na igreja. Ao mesmo tempo, deve-se observar que o apóstolo se preocupa somente com aqueles que fielmente exercem o seu ofício, aqueles que nada possuem além de um. E aí ele continua, né? Aqueles que nada possuem além do título, e ainda aqueles que usam mal o título de pastor para a destruição da igreja, merecem muito pouco respeito e menos confiança ainda. O apóstolo declara isso expressamente, dizendo que eles velam por nossas almas, conquanto isso não se aplica a qualquer um, senão somente aqueles que são verdadeiramente líderes e que, de fato, honram o título que portam. E nós sabemos, né, concluindo essa primeira parte, nós sabemos que, pela graciosa providência de Deus, pela sua misericórdia, Deus tem servido a sua igreja, né? Sua igreja tem sido preservada na fiel pregação do Evangelho. Sempre Deus tem reunido um povo, seu povo, né? Seu povo, em torno dessa palavra. O Senhor tem dado líderes, pastores, que cuide do seu rebanho. E esse é um ponto que eu quero concluir, mas ligando aquilo que também nós vamos falar logo mais, que é dessa importância. Irmãos, nós devemos orar por isso. Nós devemos orar e clamar ao Senhor constantemente por isso. Que Deus nos dê bons pastores, ou que Deus supra a sua igreja de bons pastores, para que a sua palavra continue a ser honrada na igreja, né? Para que o seu reino continue a avançar no mundo de forma fiel e íntegra. Nós precisamos orar ao Senhor, né? Sempre em torno disso, nunca esmorecendo as nossas orações,
né, esse ânimo em clamar a Deus por essa questão. E por fim, nós devemos saber que o fim e a consumação de todas as coisas estão associadas à pregação fiel do reino de Deus. Estão associadas. Lá em Mateus tem todo um contexto ali. A gente não tem tempo aqui agora para desenvolver. Mas lá em Mateus 24, verso 14, né, falando ali dentro de um apontamento escatológico para o fim, para a consumação de todas as coisas, o Senhor é dito ali pelo Senhor. Eles se assentam, resumindo ali esse contexto, né, eles se assentam depois que o Senhor sai do templo, eles ainda correm atrás do Senhor, né, falando para que ele olhe: Senhor, olha esse templo, olha essas pedras. O Senhor se retira dali. Não é uma questão escatológica, apontando para o fim. Eles perguntam, eles vão atrás do Senhor, eles se assentam, eles perguntam: quando será isso? Quando isso ocorrerá? Quando o fim chegará? Quando a consumação chegará? E o Senhor expõe detalhadamente. E ele diz no verso 14, capítulo 24, verso 14: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então virá o fim. Então nós devemos estar sempre atentos a essas realidades. O avanço do reino de Deus, por meio da pregação do evangelho, ele tem essa perspectiva de avançar o reino de Deus, para que Cristo venha ao seu povo. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse momento, em nome de Cristo. Senhor Deus, nós agradecemos a Ti pelo momento que tivemos aqui, ó Deus, diante da Sua palavra, reunidos como irmãos, como povo do Senhor. Nós agradecemos a Ti, ó Deus, por essas instruções. Nós Te pedimos, ó Pai, que o Senhor continue a trabalhar na vida da Tua igreja, no crescimento da Tua igreja, por meio da pregação do Seu Evangelho, nos dando ânimo, Senhor, para ouvir a pregação, nos dando forças, Senhor, para pô-la em prática, dando vigor aos Teus servos, aqueles que ministram a Tua palavra, Senhor, para se dedicarem fielmente, Senhor, à exposição da Sua palavra, para o ensino da Sua igreja, para que o Seu povo seja a cada dia transformados à semelhança de Cristo Jesus. E que o Teu reino venha, e que nosso coração esteja, ó Deus, nessa viva esperança da Sua volta. Que o Senhor nos abençoe nesse momento e no restante do nosso dia, em nome de Cristo Jesus. Amém.